O professor tocou num ponto muito importante, né, que é a gente entender que assistir um filme, eu digo uma coisa, José, que o Simmel, né, o Georg Simmel, ele tem um trabalho sobre a tragédia da cultura, e eu me lembro que a primeira vez que eu entrei na biblioteca, né, da universidade, eu estava com um amigo meu, e a gente se olhou, né, era o início dos anos 90, aí ele olhou para mim e ele falou, cara, não vai dar tempo da gente ler isso tudo. E aí a gente meio que chorou, né? Os dois emocionadinhos lá, jovenzinhos. E por que isso, né? Para você entender que pô, a gente tem mais de 500 mil filmes na história, né? O cinema tem 120 anos, é um senhor de 120 anos de idade. Então, quando você assiste um filme, quantos filmes você vai ver na sua vida, né? Então você imagina que se você assistir um filme por dia, em um ano que você assista 300 filmes por ano, né? Em 10 anos você assistiu 3 mil filmes, né? Em 10 anos, então em 26 mil, em 30 anos você assistiu 9 mil filmes, quase 10 mil filmes, isso assistindo um por dia, né? E em 30 anos você assistiu 10 mil filmes. E existem 500 mil, né? E cada vez mais. Então, cada filme que você escolhe ali no Netflix, você imediatamente renuncia a outros, a dezenas de milhares de outros que você jamais verá, porque você escolheu aquele, né? Então, assim, é um universo infinito de possibilidades, né? E é claro, imagina, ver 30 mil filmes na vida, não existe isso. Olha, essa sua colocação é fundamental e explica muito de quando nós ficamos na frente do Netflix e não conseguimos decidir por nada, né? O que é o pior dos mundos. O trade-off de você escolher um e renunciar a todo o resto, assim como é na maior parte das bifurcações que a vida traz para a gente, na frente do Netflix também conta, né? É difícil, é um drama, eu diria. Mas isso tem tudo a ver com cinema e política também. Porque, na verdade, para que a gente tenha escolhas autônomas daquilo que a gente vai assistir, para que a gente tenha uma autonomia política e estética em relação à experiência que a gente vai ter assistindo um filme, como o professor bem falou, os filmes eles ficam numa gradiente, numa linha, né, que está sempre ali entre uma coisa mais de entretenimento comercial e uma coisa que é mais artsy, né, que está mais ligada ali a um aspecto experimental da arte, né. Então, não é que existe filmes de um jeito e filmes de outro. Todos os filmes eles estão o tempo inteiro sambando nessa reta, mas uns tendenciam mais para um lado, outros tendenciam mais para o outro. Nós, espectadores, nós temos que buscar um grau de autonomia onde a gente tenha códigos para experimentar todas as experiências. A onda do cinema iraniano, que o professor tão bem lembrou, né, que vem ali nos anos 90 e no início dos anos 2000, exigia que o espectador entendesse o Irã, entendesse o que está acontecendo lá, entendesse as gradações entre os cineastas iranianos, as cineastas mais fáceis, cineastas um pouco mais complexos, né? Como todas as nações têm, como o Brasil tem também. Assistir De Pernas para o Ar ou Minha Mãe é uma Peça é easy watching, é fácil de assistir para o brasileiro. Agora, um estrangeiro tem dificuldade de entender aquele humor, tem dificuldade de entender aquela realidade. O Paulo Gustavo vestido de mãe, né? E fazendo uma mãe que é uma peça, uma mãe invasiva, né? Absolutamente latina. Um alemão talvez tivesse horror àquela mãe, não conseguisse entender que mãe é aquela, né? Então, às vezes o filme é fácil para um povo assistir e em um outro país ele é hermético. Então, a gente tem que buscar autonomia estudando os filmes, estudando os autores, estudando o contexto em que o filme foi produzido, porque texto ele tem um sentido sempre conexo, concatenado com o contexto. A camisa do Palmeiras na torcida do Palmeiras é uma coisa, a camisa do Palmeiras na torcida do Corinthians é outra. Então, que contexto você tem daquele filme que você vai assistir? Porque isso é fundamental para aquele filme ganhar um sentido
mais apurado, mais preciso aquilo que o cineasta quis dizer como janela da alma, né? Então, como a gente abraça o cinema também é uma questão política, como a gente enxerga o cinema também é uma questão política. E os filmes marcam períodos históricos importantes, né? Que às vezes, quando você pega, por exemplo, um filme como Rocky IV, aquele filme é um filme que fala sobre Guerra Fria, né? Então, agora, se eu não me engano, ele está no Netflix, né? E é um filme de 88, 89, se eu não me engano. Ele é muito próximo ao Rambo 3. O Rambo 3 é o Rambo no Afeganistão, expulsando os soviéticos ao lado dos Mujahideen, que, na verdade, são o povo do Osama Bin Laden, que 10 anos depois os americanos vão estar perseguindo, né? Então, o Rambo ali salvando o Coronel Trautmann é uma metáfora de uma situação política que está acontecendo naquele momento específico no Afeganistão e que os americanos e o próprio Stallone e os produtores do filme estão utilizando a imagem do Rambo para colocar, expor uma posição política americana, né? Olha, a gente contra os soviéticos no Afeganistão, mas depois a ocupação americana do Afeganistão acabou levando àquela situação que virou a perseguição ao Osama Bin Laden, que todo mundo conhece, a questão do Kuwait, com Saddam Hussein, né? E logo em seguida, e aí o mesmo Rambo, só para no mesmo tema, né? No Rambo 1, eles fazem uma crítica ao Vietnã, ao soldado, como o soldado do Vietnã é recebido. É baseado num livro de um professor de Yale, que é professor de literatura, ensina Rimbaud, e o professor cria um personagem chamado Rambo, que é o Rambo, é como se fala Rimbaud lá em inglês, né? Ele vira o John Rambo, né? Em homenagem ao poeta, e ele, na verdade, está fazendo uma crítica à relação que os Estados Unidos tem com o Vietnã e com os ex-combatentes do Vietnã. O Rambo termina, o último ato desse filme é o Stallone chorando, abraçado no Coronel Trautmann, né? Uma cena que literalmente despe o personagem de toda aquela armadura que o personagem tem, e no livro o Rambo se mata. E tem a cena filmada do Stallone se matando, mas os produtores preferiram manter ele vivo e sair preso para que pudesse ter o 2, o 3, é o cliffhanger, né? Para poder ter os outros episódios. Então, estou pegando aqui filmes rasos, filmes que estão aí, né? Filmes industriais, filmes que ficaram famosos como filmes de entretenimento e que tem tudo a ver com política. A Disney lança Mulan em 97 e lança Máquina Mortífera 4, o Danny Glover e com o Mel Gibson, o Danny Glover e o Mel Gibson recebendo chineses clandestinos, o Danny Glover criando uma família de chineses dentro da casa dele, 2 policiais de Nova York, criando os chineses clandestinos, e Mulan, né, que é uma personagem adolescente, uma teenager americana do século XX, numa China medieval, né, trazendo aqueles valores todos lá da Mulan para aquela China medieval, e esses 2 personagens, esses 2 fenômenos, né, envolvendo China e Estados Unidos, num momento de proximidade entre China e Estados Unidos, né, foi a primeira vez que China e Estados Unidos estavam se aproximando de maneira tão íntima desde do fim da Guerra Fria. O Bill Clinton, inclusive, né, visitando a China, se eu não me engano, na época, acho que o ano era 97 ou 98, estava perto da crise dos tigres asiáticos, havia uma necessidade de uma conexão. E você está comprando o McLanche Feliz da Mulan, lá em 97, no McDonald's, aquilo ali tem tudo a ver com política internacional e o que está acontecendo no mundo. Então, separar o cinema da política. E eu estou pegando... Olha, não estou indo, né, no cinema de autor, eu não estou falando de neorrealismo italiano, novela vague, nós estamos aqui falando de filmes que estão no shopping, filmes que as pessoas têm acesso com baldão de pipoca, né, e que estão dizendo coisas políticas. O Capitão América, mais recentemente, agora eu não me lembro em qual dos Vingadores, o agente Coulson chega para ele e fala assim, cara,
eu dei um tapa no seu uniforme, né, para você vestir o seu uniforme de novo e tal. E aí o Capitão América vira para ele e fala assim: estrelas e listras não estão meio fora de moda? Tipo, eu sou o Capitão América, mas eu já não defendo mais a América como eu defendia, né? A América da era Trump, né? Então tá ali cutucando. A própria Marvel, né, adotou lá com o Black Panther um discurso que deixou o Black Twitter em polvorosa a respeito daquela discussão sobre o que a Wakanda representa, né, se é uma visão etnocêntrica do que seria o africanismo ou não, a importância da representação de um herói negro, né, como é o Pantera Negra, e logo na mesma época eles lançaram o Capitã Marvel, e aquilo sofreu um boicote na internet dos incels, né, os involuntary celibatarians, e alguns grupos de nerds que não aceitavam aquela visão feminista, né, de uma personagem supostamente lésbica, mulher, e tão poderosa como a Capitã Marvel. E a Marvel bancou, foi um dos filmes com menos bilheteria da Marvel, né, por conta de todo esse boicote e discussões, mas é um filme importantíssimo, né, que está marcando aí outros tipos de batalhas, que não são essas batalhas das relações internacionais, das fronteiras, mas são batalhas universais, são batalhas de gênero, de raça, de classe, que estão o tempo inteiro sendo interseccionadas, né? E até batalhas ontológicas do cinema, com o cinema, já que eu estou citando o Vingadores, eu resolvi fazer essa leva de filmes mais populares, porque às vezes você fica falando também de um cinema que exige mais códigos, e isso afasta, né? Você tem que assistir Sindicato dos Ladrões, você tem que assistir Tempos Modernos, você tem que assistir filmes importantes, né? Todos os Homens do Presidente, você tem que assistir filmes que marcaram, né, a história do cinema, né, mundial e norte-americano, o cinema brasileiro, Deus e o Diabo na Terra do Sol, São Paulo S.A., do pai da Marina Persson, né, do Luiz Persson, que é um filme fantástico, importantíssimo para você entender a São Paulo industrial da década de 60, aquele prelúdio à ditadura militar que a gente ia viver, né, e tantos filmes, outros políticos que você deve assistir. Mas, às vezes, você está assistindo ali Vingadores e tem uma discussão acontecendo ali, por exemplo, sobre o próprio cinema, porque cineastas como Spielberg, como Scorsese, começaram a questionar as superproduções da Marvel, né, dizendo que aquilo estava destruindo o cinema, e aí eles fazem toda uma brincadeira com Volta no Tempo, no último filme da Marvel, no Endgame, onde eles ficam 2 ou 3 vezes citando os filmes do Spielberg e dizendo que não valiam de nada. Você está usando como teoria De Volta para o Futuro, então De Volta para o Futuro é mentira, né? Tipo, né? Porque eles estão usando uma outra teoria sobre Volta no Tempo, estão questionando lá o filme que foi produzido pelo Spielberg nos anos 80, né? Então são essas alfinetadas, essas críticas, elas estão o tempo inteiro permeando os filmes, né? Então olhar o filme com um olhar político é muito importante, dentro do filme e fora dele. E o fora dele é isso que a gente já falou aqui, a política pública de incentivo, o filme como representação imaterial de um povo, do que ele significa, do que ele pensa, para si próprio e para o mundo, mas principalmente para si próprio. Porque todo povo gosta de conteúdo nacional, todo povo gosta de conteúdo doméstico. A gente quer se ver na tela, né? Então, o ucraniano gosta de filme ucraniano, o americano gosta de filme americano, o brasileiro gosta de filme brasileiro. O cinema nacional, ele nas bilheterias, ele muitas vezes vai muito melhor do que grandes blockbusters internacionais norte-americanos, né? É isso. Me estendi aí, desinvestei a falar, mas é para a gente aproveitar o tempo e passar aí para as pessoas visões a respeito de cinema e política, né? Que eu acho que são importantes.